Olá, olá, olá. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso, do seu e do meu também podcast, O que sei sobre tigres e dragões. E hoje, recebendo aqui um dos grandes nomes femininos do Kung Fu em São Paulo, no Brasil? Brasil. No Brasil. Brasil. Sifu Silvia, muito obrigado pela presença. Obrigada. Uma honra Obrigado pelo ter convite. você aqui com a gente, tá bom? Obrigada pelo E convite. aí, marotices? Igor, você que não estava nos últimos episódios... Eu só não vi em uma. Não, mas a gente sente falta, aí já parece que é um Nos monte. últimos episódios, nossa, parece que eu não sou o dono desse podcast. Você faltou, tá fora de Faltou, água. tá fora, perdeu. Eu achei que era no colegiado o projeto. Você é o dono, então? Ixi, vamos ter que resolver agora, hein? Ó, vamos dar 2 anúncios antes. Já foi o programa especial do Márcio, já foi o programa especial do Gil. Não, o meu não foi, não. Ué, quando esse vídeo for publicado... Ah, vai? Vai É ser? o próximo, né? Ah, desculpa, pessoal. Bom, Isso aqui ok, eu vou cortar, vai. Já foi publicado todos esses episódios. O meu é dia 21 de abril, na semana do dia 21 de abril, hein? O seu aniversário é 21 de abril? É, inclusive dia 21 de abril é uma quinta-feira. Ixi, então eu acabei de descobrir que a gente tem um erro no nosso sistema lá da academia. Por quê? Porque falou que o seu aniversário ia ser amanhã. Tô falando sério. Não tem nada a Lá no ver. sisteminha lá. Não é? Não, Ah, mas tinha Igor Preciso. Não é você o Igor Preciso? esse sou eu, mas não é amanhã. Ixi, então tá errado. Então tá errado. Ai, ai, ai. Então, Nossa, O mestre é dia 21 também. expectativas. O mestre de Paula é dia 21 de abril também. 21 de abril também? Olha Também. só. A gente já tem um podcast gravado com o Mestre de Paula também. Ó. Se você não viu, tá nos últimos vídeos. E antes de mais nada, já se inscreve nesse canal, beleza? Deixa o like aí, compartilha com quem você acha que pode se interessar por esse tipo de comenta conteúdo. também, né? Qualquer comentário. Comenta. Bota comentário. Isso é importante pra gente, porque daí vai aumentando a relevância do vídeo e o vídeo vai sendo divulgado para mais pessoas e por aí vai, entendeu? Então é isso aí. Coloca no grupo da família, né? É, joga lá. Isso, pros tios assistirem. Manda lá pro Telegram também. Depois da figurinha... Bota no Telegram também. Depois do GIF do Bom Dia, você já lança esse vídeo aqui em sequência. Depois Tá daquele certo? gif cheio de borboletas e Pode brilhos. manda lá. A gente manda esse. Beleza? Então é Ótimo, isso. muito bom. Professora Silvia, quantos anos de Kung Fu? Esse mês eu completei 33. 33. Uau. Em sala de aula? Não, Dando aula? como praticante. Praticante. Né? Mas Não. em sala? Em sala nem tanto. Eu nem sei quanto tempo eu dei Em sala, aula. uns Assim. 30. Não, muito menos, muito menos. Só quando eu comecei a treinar Tcholifá, e bem depois, acho que 99, lá depois de 99, que eu acho que eu comecei a me dedicar a dar aulas. E também já faz um tempo que eu não consigo mais dar aula por conta dos meus 1 milhão de problemas ortopédicos, né? Hoje eu me dedico só a treinar atleta para competição. Mas quando você começou, vocês ainda eram instituto, ou ainda não? Não, quando eu comecei, Quando começou Amaral, não. Associação Shaolin. Não, na verdade eu falei errado. Quando você começou a dar aula, ainda era, Ainda era- era instituto ou vocês já tinham virado Já tínhamos virado Tati Wong. Tati Wong? Já. Entendi. E hoje você, na sua escola, você está focada mais em treinar os atletas? Exatamente. Uau. O mestre De Paula deixou mais para mim, né? Essa incumbência. Tanto Taulu luta, só Taulu? Não, só Taulu. Só Taulu. Só Taulu. Luta não. Esse departamento eu não me envolvo, não. Mas pela minha facilidade de trabalhar com os atletas, de conseguir os resultados, então ele deixou mais para mim isso. Legal. Então, acho, na verdade, que isso já até é um gancho para o nosso bate-papo, que isso acho que já puxa até para sua função Como de é, diretora da Federação Paulista, de diretora técnica. Porque precisa ter essa visão, acho que esse De olhar competição, né, de competição, esse olhar técnico, esse conhecimento. Né? Tudo começou a partir de quando eu comecei a fazer arbitragem, justamente para estar envolvida nesse meio, para tanto formar os nossos árbitros, como trabalhar com os atletas. Então, uma coisa foi puxando a outra, e depois eu virei diretora da federação, né? E aí tudo se encaixou, né? Mas o intuito principal foi eu ser árbitra para produzir os nossos árbitros, para produzir os árbitros que iam trabalhar nos nossos campeonatos.
Maravilha. E aí, já aproveitando esse gancho do Márcio, quais são os requisitos, assim, para ser um bom atleta? Considerando, inclusive, que agora em junho, né? A gente vai ter o campeonato. Dia 11 de junho nós vamos ter o Paulista. O Campeonato Paulista. Então já fica aqui umas dicas para quem nos assistir. Eu acho que qualquer um pode ser atleta, né? Desde que se empenhe, né, em treinar para a competição, né? Tem uma série de requisitos que são diferentes do trabalho na academia. Do dia a dia. De um treino Do dia a dia regular. normal, né? Então, e o atleta tem que pensar o seguinte: os resultados não são conseguidos imediatamente. É um trabalho de longo prazo, né? Então, você tem que ir plantando, né? E você vai vendo como é o esquema de campeonato, como é que é a performance que você precisa ter. E tem uma série de itens que você precisa se aprofundar, né? E é importante que tanto as escolas como os atletas façam curso de arbitragem para saber como que os árbitros vão analisar, né? O que eles estão analisando, de que maneira que o atleta é analisado. Então, é de extrema importância isso. E aí o atleta se prepara para aquilo que vai ser analisado. Essa é a facilidade dos nossos atletas. Eu preparo eles em função do que eu sei, do que eu falei para os árbitros olharem. Sim. Então, é tudo uma coisa, um preparo técnico mesmo. Exatamente. Não é uma coisa, vamos fazendo que tá tudo bem. Não é. Infelizmente, não é assim. Para a competição, precisa ter uma dedicação especial para isso. Mas aí é óbvio que você consegue direcionar uma técnica específica para os alunos. Exatamente. Você consegue ter um olhar, tipo, esse aluno não vai ser bom naquele taolu X. Com Você certeza, consegue... com certeza. De repente o aluno certeza. vira para você e fala assim, não, eu quero competir num bastão. Não, acho que o bastão para você não vai ficar legal. Por causa Exatamente. disso... Que legal. Você vai fazer facão. Sinto muito, você vai fazer facão. Eu quero escatinho. Não, vai fazer outro. Acho que, só pra gente continuar nesse tema... Mas eu ainda tenho uma pergunta sobre isso. Peraí. Calma. Mas e se não tem habilidade nenhuma, assim, para competir com nada? Existe esse aluno? Ou cada um vai ter Existe esse aluno. Existe esse aluno que gosta de competir. Então, eu, por exemplo, sim. não tenho preparo para competir em nada, assim. Talvez, tipo, nem facão, nem bastão, nem sem arma. Eu acho que se você tem vontade de competir, eu acho que você deve ir, certo? Como investimento para o futuro. Entendeu? Eu acho que dá, né? Eu levaria. Vai dar um certo trabalho para preparar, mas eu acho que qualquer um pode ir. Você sabendo... Eu sou muito clara com os meus atletas, né, da Runcim. Falo, não espera pódio, né? Mas vai fazer... O que é importante, você fazer o seu melhor. Né? Não é ganhar, tudo bem, é competir, mas é você se preparar para você fazer o seu melhor. No mínimo, a sua técnica vai apurar. Entendeu? Então, esse é o maior ganho. Né? Você vai melhorar tecnicamente, com certeza. Posso voltar a minha Não, aqui? só que eu ia falar o seguinte, muito rápido você já fala. Poxa vida. Você viu Não, que os meninos estão... É que a gente começou num papo intenso, já falando sobre competição, até a gente sobre federação, mas a gente precisa falar... Não, mas não muda de assunto agora, porque é sobre competição que eu quero falar. Muito rápido falar que a Cefu Silvia, ela é uma das também, acho que talvez fundadoras, junto com o mestre de Paula, da ex-Tatuong, né, que vocês eram Tatuong, depois virou Runcing, só para quem está assistindo saber de qual escola a gente está falando. Porque a gente vai falando, de repente já caiu no assunto de competição e a gente não falou, era só isso, para quem está assistindo a gente saber quem é a Cefu Silvia. Tudo bem, Gil? Tudo bem. Obrigado, Xixi. Mexer. Mas ainda insisto assim, nessa pergunta, você conseguiria destacar 3 pontos que um atleta deveria observar para ter um bom desempenho na competição? Quais são as 3 coisinhas assim? Primeiro, base, postura. Isso é de extrema importância. Isso em qualquer estilo, qualquer árbitro vai prestar atenção nisso. Aliado a isso, qualidade de movimento. Executar os movimentos corretamente. E o que é mais importante de tudo para mim, que é o que eu mais falo para os árbitros, eu preciso ver luta. Okay. Eu preciso ver o golpe ser eficiente.
Então, um chute não pode ser mole, um ataque não pode ser fraco. Eu preciso ver o golpe efetivo. Esse é o item mais importante. Eu preciso ver a luta. E é claro que, aliado a isso, está a expressão, né? Uma série de coisas. Mas o que é mais importante, eu preciso ver a luta, não coreografia. O atleta precisa saber o que ele está fazendo. Eu estou fazendo ataque, estou fazendo defesa e eu estou matando o meu adversário. Então, Muito bem, isso é o mais hein? importante. Mas, por exemplo, eu já competi, mas já fui árbitro. Falar como árbitro, assim. Tem pessoas que entram, por exemplo, para competir e elas fecham a cara e parece que tá com raiva do mundo, né? E tem pessoas que não fecham a cara, mas que tem uma firmeza, tem uma expressão. E aí, por exemplo, ouvindo agora, puxa, tem que parecer uma luta, mas acho que tem que ter um equilíbrio, ou não? Um equilíbrio que eu digo assim, do cara só não entrar e fechar a cara. Mas isso não é expressão, Sim. né? O que eu falo para os atletas, como é que você vai fazer uma luta, né? Não necessariamente se andar. Sim. Você concentra. Concentra, sim. Você está com foco no seu adversário. Isso que é ter expressão, é ter foco. Não é cara fechada. Tem um pessoal que grita, né? No nosso estilo tem o Kiai, que... não é isso. Né? Ganha no grito. Não é para ganhar no grito, né? Não, nem pode e não é isso. Né? A função do Kiai é potencializar o golpe. Só isso. Não é assustar o adversário. Né? Então, o atleta precisa ter foco. Né? Até a gente discutiu no último campeonato. Como é que nós vamos ver a expressão dos atletas de máscara? Eu falei, tranquilamente. Eu preciso ver o foco. A expressão corporal não é a cara fechada. Sim. Agora, o que não pode ter é cara de paisagem. E o olhar Eu também. costumo dizer cara de paisagem. Quer dizer, o cara faz o cati inteiro, a forma inteira e não olha para o nada. E tem uns que olham para cima, assim, né? E quando olha para baixo eu falo, não tem barata. Né? Então, isso é o cara de paisagem. Né? E, infelizmente, tem professor que não sabe dar esse toque. E a gente pode associar isso com aquela coisa do espírito que a gente manifesta no olhar? Essa coisa que o Márcio falou da cara brava, da cara feia. Tem uma outra coisa também que é o olhar, né? Quando você... Exatamente. Que eu acho que tem a ver com o que você... É isso. Tá você falando, vai né, lutar, Cifu? você vai olhar para onde? Sim. Para os olhos do seu adversário. Então, é o foco que você tem que ter. Então, isso é de extrema importância. Eu preciso ver o meu adversário. Né? Taolu, Cati, é uma luta imaginária. Então, eu tenho que lutar com os meus adversários. É isso. Não pode esquecer disso. Agora, eu preciso fazer um comentário aqui. Que o pessoal do Tcholifá, não é opinião só minha, não. Eu já fui árbitro também. E o pessoal do Tcholifá é a turma mais elegante. Não só de postura, mas o Ifu. Assim, impecável. E o cabelo também. Eles entram assim, ó. Levam até num cabide. Não, mas de uma elegância. Não sei se isso faz parte do protocolo, das dicas que são dadas para os competidores. E essa Cecília entra no Racionais, né? A gente foi no Racionais, é isso, né? Não, aí vai o pessoal lá do Louva-a-Deus com o Zifu tudo pra fora, aquele Zifu... É amassado, né? Amassado. Não é assim, não. O pessoal da Ponlai anda bonitinho de verde, ainda mais verde. Entendeu? Não, mas vem o com que ele essa. fala, não, é... Depende impecável, da escola, não. depende da escola. Vou puxar a sardinha pra mim. Não, o que a gente prega, eu acho que isso também veio do nosso grão-mestre, é que precisa ter postura. Né? Sim. Nenhum atleta nosso vai com o cabelo nos olhos. Né? Já briguei com um monte de atleta de outras escolas, de outros estilos. Eu sou diretora, então eu posso mandar um pouco. Né? Prende esse cabelo, passa gel nesse cabelo. Entendeu? Você vai lutar. Então é você que manda os meninos passar. Sou eu mesma. Sou. Estava lá em alguns campeonatos e falava, caraca, olha lá, entrou aquele... Sou mesmo. Teve quando a gente foi para a China, né, em 2014, lembra do Kenji? Sei. Do Paulo Venere? O dia que o Kenji tirou o cabelo, falei, nossa, Kenji, como você é bonito, tirou do rosto, porque ele andava com a franja. Não, ele tinha o cabelo crescendo e fica um cogumelo, né? Aí vira ele um cogumelo pôs pra trás e falei, nossa, Kenji, como você é bonito. Não, e muda o kung fu da pessoa. Exatamente. Você vê o rosto, você vê o olhar, muda completamente. Mas, voltando, você luta com o cabelo na cara?
Eu tenho cabelo? Não tenho cabelo. Não dá pra lutar com Só se cabelo. você É for simples. aquele personagem lá do filme de terror, a Samara, que sai do fundo do poço, assim. Pode ser. Ou então foi... Como é que é esses desenhos que os meninos têm o cabelo? Tipo de anime, né? É, Tipo japonês, essas coisas. o cabelo assim. é. Agora, se for a sua história com Kung Fu, você buscou Kung Fu? Sim. Você passou por outra arte marcial? Não. Teve alguma... Eu também sou da filha da série Kung Fu. Cinema. Aquilo... Não, da série da na série, televisão. Aham, sim, Com a sim. Sean Kane lá. Aham. Aquilo, quando eu vi aquilo lá, eu falei, eu quero fazer isso. Quando ele punha lá o braço e fazia as tatuagens no tacho quente no lá, tacho eu falava, quente. achava aquilo massa. E a parte da filosofia... Mas você gostava da luta mesmo, da coisa do... Eu gostava de tudo, da filosofia, das formas da luta, eu achava aquilo máximo. E eu falei que eu queria fazer, né? Só que nessa época eu morava em Porto Alegre. A sua família é de lá, ou não? Não, minha família é daqui de São Paulo, mas meu pai foi trabalhar lá. Nós moramos 9 anos, né? Aí quando eu voltei, quando estava no colegial, não dava ainda. Quando eu saí da faculdade, eu falei, agora eu vou treinar Kung Fu. Né? E eu estudava no Mackenzie, passava na Consolação e via academia lá. Aham. E o meu irmão foi treinar antes de mim no Amaral. Ah. Né? Aí, quando eu acabei a faculdade e voltei para São Paulo, que eu estudei no interior, eu fiz agronomia, entre outras coisas, né? Dei aula na faculdade e tal. Mas, quando eu acabei a faculdade e voltei para São Paulo, falei, agora eu vou. Né? E fui para a academia que eu conhecia, não sabia. E, por sinal, era estilo louva-a-Deus, mesma coisa do filme. Do filme. Né? Sim, sim. E fui fazer louva-a-Deus. Né? Eu acho que o Louva-a-Deus nasceu depois desse filme. Tem pra mim... Não sei. Brincadeira. Só Não, que... pessoal, brincadeira. Mas, Silvia, eu já falei isso em alguns outros episódios aqui. Eu acho a arte marcial, de modo geral, muito machista, assim. Aham. Porque eu já falei isso, por exemplo, se alguém entrar na escola e... quem é o mestre, quem é o professor? E tiver uma mulher ali dando aula, acho que vai ter muito cabra ali que vai... né? Aham. E aí, como que foi pra você, por exemplo, Isso foi em que? 80 e alguma coisa, né? 87 eu comecei. Então, assisti uma série ali onde era um cara que queimava o braço, você mulher sentia aquela vontade. Como que foi, assim, tipo... Porque quando começou a treinar, por exemplo. porque não tinha muitas mulheres. Não, quando eu entrei no Amaral tinha 5 mulheres. Isso, não tinha muitas mulheres. Não tinha, mas eu também não queria nem saber. Eu fiz agronomia, que já é uma profissão que em 200 homens tinha 20 mulheres. Então, eu estou acostumada, né, a frequentar ambientes masculinos. Você começou com que idade no Amaral? Eu No Mestre comecei Amaral? com 25. 25. Eu estou com 59. 60, ano que vem eu vou ganhar o cartãozinho de idoso. Tô adorando. E para mim, não fazia diferença nenhuma. Né? Era um ambiente, ainda mais naquele tempo do Amaral, só tinha homem, o bicho pegava... Mas você sentia algo meio hostil, assim, do tipo, putz, tem uma mulher na aula. Não, nunca senti isso lá, em lugar nenhum. Em nenhum momento, assim, Nenhum até momento. hoje você nunca... Não, as pessoas ficam assim meio... Médico, por exemplo, né? Você luta Kung Fu, né? Mas assim, com admiração, não com nenhum tipo de preconceito. Eu nunca tive. Que legal. Nunca tive. Foi sempre assim. Se for, além de você falou de 5 mulheres, né? Você Sim. mais 5. Tem outras mulheres também que saíram do Amaral, que seguem, da tua geração, que Sim. seguem Sim. praticando? Só uma, que é a esposa do mestre Serra, a mestra Márcia. Só ela. Sim, sim. Ela era da mesma... Ela entrou em final de 86 e março de 87. Não, Só então, ela né? que... Não, todas as outras não estão mais. Não, e bem depois, muito poucas delas. Acho que não me lembro de nenhuma. Bem poucas. Nossa, Não seguiram. Nem como praticante, que eu saiba. E hoje na escola de vocês tem muitas mulheres. Quase que 50%. Tem aulas, várias aulas, que tem mais mulheres do que homens. Várias. Sim. Mesmo no Sandá tem muita mulher, né? Cada vez mais elas procuram
né? Não só por uma questão de mudar um pouco, né? De defesa pessoal, né? Mas a mulherada está cansada dessa coisa de fitness, de ficar se exibindo e tudo mais, né? E o Kung Fu, eu considero que o Kung Fu tem uma coisa que chama muito a atenção, muito mais do que qualquer outra atividade física, que é ter currículo. Né? Então, a pessoa tem sempre coisa nova, tem sempre desafios e arma nova e tudo mais. E isso atrai muito as mulheres, eu acho. Né? Diferente de você ir lá para musculação e ficar lá e olha aqui, sabe? Então, mais ou menos isso. E voltando para a federação, hoje você tem o cargo junto com o Márcio, meu xará. Como que foi esse desafio? Porque assim, eu já participo há bastante tempo, né, da federação, enfim. E não porque você está aqui, mas assim, mudou muito a federação para melhor, desde que o Paulo assumiu, que vocês estão ali e tudo. É óbvio que, acho que em nada nesse mundo é 100%... Com certeza. Temos sempre que melhorar. Isso, e a gente vai estar tentando. A gente tem sempre que melhorar, buscar coisas novas, assim. Como que foi esse desafio? Porque, assim... Hoje está melhor, mas o Kung Fu para mim sempre foi um pouco bagunçado. Bagunçado no sentido de estilos, linhagens. Principalmente quando acho que começa a aparecer as coisas mais de YouTube, o acesso. Você nunca sabe muito bem... mas essa técnica aí, de quem que é, o que que não é... E aí você não sabe. Claro que a função de vocês não é saber se aquilo é verdadeiro ou não é isso. Exatamente. Eu sei. Mas assim, eu acho que teve um grande desafio para tentar deixar mais coerente, acho que é essa, mais coerente as competições, né? Porque, por exemplo, antigamente não tinha tantas divisões, norte, sul, mãos de louva-a-Deus, Sócio Elifá, era tudo meio tipo, vamos lá, assim, né? Como foi isso para você, assim, eu acho junto com o Márcio? Isso veio num crescendo, né? Desde o tempo do Jairo, eu acho que já veio tendo uma melhora e a gente teve a oportunidade na gestão do Paulo de realmente realizar essas mudanças com mais intensidade, né? Porque eu e o Márcio nos envolvemos muito com isso, né? A gente sempre quis melhorar e sempre tentando e consultando as escolas. Você lembra a questão das armas, né? A gente quer sempre melhorar e o regulamento e tal. É claro que a gente tem que se adequar ao regulamento da CBKW, mas nós temos uma visão um pouco diferente e a gente faz do nosso jeito, né? Então, foi todo um trabalho dentro da diretoria, né, de tentar mostrar o que era importante para nós e como a gente ia conseguir melhorar, né, as competições. E o pessoal da nossa diretoria é muito aberto, né? Então, a gente foi conseguindo modificar todas essas questões que a gente achava importante, né? Não foi difícil para nós, né? O que é muito importante é que eu e o Márcio, a gente, vamos dizer assim, a gente estuda bastante o que é necessário para melhorar, né? A questão, por exemplo, eu que fico cuidando da arbitragem. Quando nós começamos a arbitrar, a gente arbitrava tudo, todos os 6 itens, né? A arbitragem é composta por 6 itens principais. Quando eu e o Márcio assumimos mais essa parte, eu vi que era muito pesado. Os árbitros não estão preparados, né? Passamos para 3 itens, né? Os 3 de fundamento, alguns faziam os 3 de fundamento e outros faziam os 3 de desempenho, que antigamente se chamava performance. Ainda foi difícil, né? Nós tentamos alguns anos e a gente ainda sentia que não estávamos chegando no resultado que a gente queria em relação ao que os atletas precisavam, né? A gente não queria ser injusto com os atletas, que o julgamento fosse adequado. E aí a gente passou, como a gente tem todo ano novos árbitros e muitos sem experiência, nós chegamos à conclusão que cada árbitro vai arbitrar um item. Então, tudo isso foi mudando, né? E os árbitros foram se especializando em ver apenas um item. E a gente acha que isso melhorou para os atletas e o nível de competição. Com relação às notas também, a gente chegou à conclusão de que as notas as médias não refletiam a performance do atleta.
Então, nós começamos a fazer a média ponderada, né? O fundamento hoje tem mais peso do que a parte de desempenho. Agora, essa mudança que você falou de cada árbitro ficar com um item, aí vocês voltaram para os 6 itens ou não? Sim. Quais são os 6 itens? O primeiro item é qualidade de movimento e movimento correto. O segundo é postura. Desculpa cortar. Quando você fala de qualidade de movimento, é que os árbitros enxerguem um soco bem feito, Exatamente. Um chute árbitro bem feito. só, né? Um árbitro só. Vai ver isso. Entendi. Vai ver este item. Isso é independente do estilo. Independente do estilo. Eu não conhe... É impossível a gente conhecer todos os estilos. Exatamente. Então, um soco é um soco, um chute é um chute. Exatamente. Um chute lateral vai ser um chute lateral. Entendi. Isso é a qualidade de movimento. Exato. Certo. Né? E dentro da qualidade de movimento está aquela questão, eu preciso ver o golpe ser Entendi. eficiente. Né? Então, esse é o primeiro item, o mais importante. O segundo, né, que a gente considera é postura e equilíbrio. Posturas, aí de novo, quando Base. você fala das Aí nós posturas, vamos pra a base mesmo, o cara saber fazer um cavalo bem feito, entendi. Exatamente. Né? O gato, as transições e tudo mais. E dentro de tudo isso, o equilíbrio. E, né? e aí tem um desafio para o árbitro também aí, que é entender que tem variações de posturas dependendo do estilo, né? Exatamente. No Tchoelifá tem um jeito de fazer as transições, no Louva-a-Deus tem um jeito. Aí é onde entra, acho que a parte do estudo, né? Do Exatamente. conhecimento, porque Isso. é óbvio que assim, a gente não conhece tudo, mas o mínimo... Eu trabalho, quando eu dou curso, né, e a gente monta os grupos, o que a gente mais pede para os árbitros é exatamente isso. Nós temos que estudar, né, tentar nos aprofundar o máximo que possível nos estilos que a gente tem no Brasil. Né? E quando eu dou curso, eu sempre tento trazer atletas e performances de fora do Brasil, ou de estilos que eles não conhecem. Porque uma vez que você analisa de uma maneira, você tem que analisar todos da mesma maneira. Né? Então, a qualidade de movimento, base e tal. Então, eu vou falando, é estilo do sul, é estilo do norte, mas tem que aprender. Mas, especialmente, os estilos do Brasil, a gente tem que conhecer bem. Né? Porque, como você falou, dentro do Tchoelifá, tem 3 ou 4 famílias hoje aqui. Né? Então, o meu arco e flecha é flexionado, do outro não é. Aí o outro levanta, tem uma postura que chama guaimá, um pé no chão, o outro não é. Isso. Então, tem que conhecer. Né? E a gente tenta mostrar o máximo que a gente pode para eles. Né? Tudo isso está dentro da base. Isso é o segundo item. Segundo item. O terceiro é velocidade ligada ao estilo. Então, o atleta tem que fazer, do sul, tem que ser mais lento, né? Desde que seja bem executado, até pode ser mais rápido. Os estilos do sul agora estão, em geral, no mundo, estão acelerando. Né? Você pegar o pessoal do sul. Estilos do sul. Qual é Então, o estilo do sul mesmo? Tchoelifá, Hungar, hoje que a gente tem, né? Serpente, nós temos aqui no Brasil. De sul, acho que só no Brasil esses. são esses. Não, Ferropai não. Ferropai também. Ferropai sul. também. Sul. É que hoje a gente quase não tem atleta na Não tem no federação. Ferropai. De Ferropai? De Ferropai. Mas tinham bastante. Tinha, mas infelizmente eles Saiu. não estão federados. Ah, entendi. Né? Tem bastante mesmo. O último que tinha federado, que era o Edson, faleceu agora na pandemia. Pois é. Né? Era o último representante, assim. Né? Então, não sei se eles vão voltar, mas o Ferropai também. Né? E, então, os estilos do Sul têm acelerado um É que pouco. eu pensei no Cato aqui, mas o Cato não é da Paulista, né? Não é da Paulista. É. De Minas, né? O Cato. Ele é... Mas curioso, né? Porque o que a gente vê de Tchoelifá é rápido, né? Mas mesmo o Hungar no mundo hoje, na China, está Também muito já rápido. tá rápido. Muito rápido. Muito rápido. Sabe? Os vídeos que eu tenho mostrado e que eu tenho recebido, inclusive, do pessoal do Hungar, está bem rápido. Olha só. Né? Então, a plasticidade vai mudando, eu acho. Né? Os estilos já não são mais como eram antigamente. Então, o pessoal trabalha essa parte de eu plástica. Acredito também que eu acho que é uma evolução, né? Do própria pessoa. Exatamente. Talvez antes se faziam mais lento, porque talvez os mestres queriam ver algo mais lento mesmo. Não, mais devagar, não sei. Hoje mesmo os próprios mestres hoje fazem com muito mais velocidade. Sim. Comparando essa questão dos atletas, eu gosto muito de balé, né? Eu sou uma
bailarina frustrada, né? Ex-bailarina. E eu assisto muito balé, né? E hoje você vê os bailarinos com performances que você não via 20 anos atrás. Então, o cara fazer 6 piruetas, não existia isso no tempo do Baryshnikov. O máximo eram 4, entendeu? Hoje o cara faz 6. Então, o trabalho, em termos de... condição física, de né? Física, está mudando atleta, muito. Exatamente. Mas também eu acho que tem um outro ponto. Por que historicamente os estilos do Sul eram mais lentos? Era característica. Era característica geográfica do lugar, tem toda essa história. Então, quando sai desse lugar de característica geográfica que precisa ser executado mais lento, você fala, por que não fazer um pouco mais rápido? Eu entendo... Desde que seja eficiente, tem toda uma tradição e tudo mais por trás, mas por que não né, ser mais rápido, se vai ser mais eficiente? Exato. Então, tá bom. E o quarto? O quarto qual é? Ficou o bem quarto, neutral? agora nós vamos... Esses 3 primeiros são de fundamentos. Tá. Então, o bloquinho de fundamento dividiu em 3, certo. Né? E agora nós vamos para o desempenho. O primeiro Desculpa, mas sempre foi assim, dividido em 3. Pô, é para as pessoas que estão assistindo a gente entender. Tudo bem, desculpa. Vai. Pô, meu, tem gente que assiste a gente que nunca praticou Kung Fu, não entende. É verdade. É verdade, é Nossa, verdade. meu, É verdade. Tem, Não sei, nunca mas tá praticou dizendo... Kung Fu? Como ele é o Que cara assiste? que responde as mensagens... Sim, você. Não, eu já pratiquei. Você falou nunca praticou. Não, mas é importante falar isso. Lembra outro dia aqui, quando o mestre De Paula estava aqui falando, e aí o Gabriel falou, precisa explicar, porque a minha filha falou, eu não estava sabendo desse negócio de Copa Kung Fu 90, de o que é FAMEC. Isso. Ninguém sabe, Não, as mas isso é pessoas não diferente. sabem. Não, mas aí é diferente. Não, mas a gente tem que Copa falar. 90, Pô, FAMEC... é que você é mestrão. Aí você sabe do que a gente tá falando. Que a gente é dos antigos. Mas eu não sabia, por exemplo. Então, obrigado pela pergunta. Não Obrigado. existem perguntas idiotas. Não, ninguém usou a palavra idiota. Não tumultua, não. quer? Gafanhota. Não existem Se for, respostas. por favor, continua. Senão aí vai virar bagunça. Vai virar bagunça. Bom, agora a gente entra então nos 3 itens de Isso. desempenho. 3 itens de desempenho, Márcio. Ótimo, 3 obrigado, itens de Gil. desempenho. O primeiro é dificuldade da forma. Dificuldade da forma? Sim. Nossa, Tem que uma difícil. pessoa... É difícil. Não é fácil, não. Porque é Pode falar. subjetivo, Não, não é? Oi? É um pouco subjetivo isso, né? A dificuldade. Se a forma não tiver nada de dificuldade, como é que você vai analisar? Mas Como então, você o analisa? que é difícil, né? Mas, por O exemplo... que é difícil? O que é difícil realizar numa forma? Você. Isso, Pra mim, vai. por exemplo, é difícil qualquer coisa que tem que saltar. Tem que sair do chão pra mim. É uma Sim, mas dificuldade, se a dep- forma não tiver nada de salto, não tem nenhuma acrobacia, não tem nada, como é que você sabe que ela é difícil? O que é difícil numa forma assim? Não sei. Vocês estão olhando pra mim, mas eu sou um novato aqui. Vai. Ela ser bem executada. Então, se ela é bem executada, ela tem um grau de dificuldade alto. Por exemplo, no Tcholifá, mesmo Eu no entendo, Louva-a-Deus, eu entendo o que quer dizer. né, você vai ver várias formas iguais. O pessoal compete com a mesma forma. Né? Como que você analisa o grau de dificuldade? Elas são iguais. Não tem nada- diga-se de passagem, é muito difícil avaliar isso na galera do Tchulifá. É muito. Não, mas eu acho que é mais na do Shaolin do Norte. Não, Que? olha... Eu acho muito difícil, quando eu Não, avaliava mas olha, o eu vou te Shaolin do falar, Norte. o último Igual, tudo que eu igual, arbitrei, eu falava, caracas. que eu tava ali vendo o pessoal Tchulifá, eu tinha que ver quem que ia ter um desequilíbrio, e não quem tava fazendo melhor, porque todo mundo é muito bom, é muito rápido, tem muita destreza dos movimentos, assim, Aham. é muito difícil. Mas no Tcholifá, no Tcholifá não admite acrobacia. Sim. Né? Então, é um furacão, como é que chama? Vocês falam chute furacão? A gente fala Schwanfondial. Mas em português o pessoal Furacão, fala furacão. rodado, tem A gente cada um fala fala de um furacão, jeito. furacão. Né? Às vezes dá para encaixar um chute mais alto, né? Mas se não tem nada disso, tá ligado à qualidade de movimento. Então, o cara que faz a dificuldade tem que entender de qualidade de movimento. Né? E outra coisa, as pessoas às vezes encaixam umas acrobacias, Sim. um chute, mas não executam adequadamente. Então, perde equilíbrio e tal. Então, não adianta ser
Você colocar... Bota uma coisa pra falar, agora eu vou agora impressionar. eu vou e não E aí vai. tropeça. Eu tenho uma história pra falar, muito rápido aqui sobre isso. Eu tava uma vez num dos campeonatos, eu tava lá ainda na academia do Mestre Amaral. E ele tava na mesa. Era um campeonato que ele fez, eu não sei se foi junto com o Juízo, mas era um campeonato pequeno, assim. E eu tava fazendo o sapassal. E no meio do sapassal eu fiz uma reversão, assim, pra frente. Assim. E não existe isso, né? Não se faz isso. E eu me lembro, assim, de alguém fez assim na mesa, assim. Meu, foi a maior vergonha, assim. Mas você caiu? Não caí, mas eu queria impressionar, pô. Jovenzão, pulava pra caramba. E minha técnica não tinha nenhum salto. Ah, eu lembrei. E eu lembro que ia ter gente do Denihu. E o pessoal do Denihu pulava. Pulava pra caramba. Entendeu? Acrobacia de montão. Como que eu vou fazer pra competir com essa galera? Mas você tinha falado isso pro seu Shifu? Não, ou você nem falei fez nada. Na hora. Não, nem falei nada. Surpresa. Eu não treinava diretamente com o Amaral. Eu treinava ainda com o que eu treinava com o Edson e com o Lute. Ainda eles não tinham saído do Amaral ainda. Então eu treinava com eles lá. E aí eu meti uma reversão lá pra frente lá, mas... Alunos da Ponlai Santa Cecília, sigam um exemplo aqui. Não, mas fala pra gente o que é reversão mesmo? O que é reversão? Você bate as duas mãos e dá uma pirueta pra frente. Ah, entenderam, pessoal? Só pra... Mas você pode vir aqui e fazer em cima da mesa. Podia colocar o macho fazendo uma reversão. Eu queria ver o que ele ia fazer se o aluno fizesse isso no campeonato. Nossa! Ia matar o ia dar uma voadora de longe, assim. Ia dar... Como é que é o chute lá? Qual? O coice místico. Ia dar um coice místico. Se o aluno nosso também fizer isso, ele tá morto. Mas agora, assim pra agora ele. voltando à competição, vamos supor que você pega uma técnica do Tiolifá, que são todas iguais, não tem, e alguém que não é da sua escola, porque isso jamais iria acontecer, e põe uma estrela, por exemplo, lá. Pá, fez uma estrela. Desconta ponto? Isso pode se descontar ponto? É motivo para aquele aluno... Não. E assim, ele tá indo muito bem. Você sabe que aquele... vou pegar aqui o Anthony, que a gente sabe que é um atleta muito bom, todo mundo conhece, de repente no meio da forma dele lá, ele... Ele já tentou, eu já falei, não faz. E aí, como é que faz? Se ele fizer, o que vai acontecer? Vai ser desconsiderado. Ele não pode ser penalizado. Entendi. Certo? Só que os árbitros sabem que Tiolifá não tem acrobacia. A única acrobacia que tem é um rolamento no cantinho do leque. Sim. Né? Então, se ele fizer, vai ser Se desconsiderado. ele fizer e sair certinho, beleza. Agora, se ele fizer e cair... Não, se ele fizer, não vai ser... Mesmo se ele fizer direito, não é considerado. Não mas pode. Tudo bem, mas se ele faz e perde o equilíbrio, Aí ele vai ser penalizado. Aí sim. Aí ele vai ser deduzido por conta de desequilíbrio, né? Não por introduzir uma técnica. Mas que ele não pode ser favorecido por aquilo, mas ele pode ser hipótese penalizado. nenhuma, pode. Ô, Márcio, agora me deu muita vontade de rir, porque agora que você explicou o que é reversão, eu fiquei imaginando. Você fazia também, que eu sei que você fazia isso, pô, lá na garra de águia. Não, que eu me lembrei de um cara que... Quando você fazia o estilo da capivara lá, pô, eu sei que você fazia... O cara que andava num tchaco na rua não vai fazer mais nada. pô. Na rua, não. No tchaco, em mim, dentro aqui, ó. Na rua, não. Mas eu me lembrei que no seminário, você contou, no seminário do meu mestre de Tahiti, que tinha um cara que ficava fazendo cambalhota, dando rolamento no... Foi você que me contou? Putz, mas você sabe quem que é, né? Eu sei, mas não precisa revelar. Nomes, eu não sei. No seminário do mestre do Gil. Não, isso é recente. E antes de começar o seminário, um aluno ficou dando um monte de cambalhota no meio de todo mundo, na quadra, no chão de cimento pra aquecer. Sozinho. Pô, e eu olhei e falei, gente, estamos no seminário de Tai Chi, ele tá aquecendo, nem tem nada a ver. Começou a fazer um monte de cambalhota. Não entendi nada. É isso que você lembrou? Foi. Vai, se for, continua. Agora vamos... Item 5. Peraí, quem é? Você pode falar. Mas o Igor nem conhece. Corta. Depois eu falo. Não, você vai cortar. É o Quinto Bom, item. O segundo item do desempenho é expressão. Né? Que aí vem o espírito marcial? Exatamente isso. Expressão é o espírito marcial. Né? Não é fazer cara feia. E nem gritar. cara de paisagem. E nem cara de paisagem. Exatamente. Eu preciso ver a luta, né? Então ele precisa mostrar com o corpo e com a expressão que ele está lutando. Eu tenho pra mim que eu chamo de cara de maluco. Que a cara de maluco é 50% já da pontuação. Como que é cara de maluco? Como que é cara de maluco? Não, cara de maluco. Eu vou te matar, entendeu?
Não, para mim... Sai da minha frente, eu vou te matar. Mas vou te atropelar. Mas né? isso, eu posso fazer isso assim para você, eu vou te matar. E não é. Se eu fizer isso aqui, Então, isso é cara de luta. por essa linha. essa segunda. Exatamente. Por essa Cara de linha. louco. Entendeu? Não de maluco, de louco. A cara tipo É cara mano, de sangue nos lutador. olhos. Como você faz a guarda? Você não faz a guarda assim, você faz a guarda fechada. É isso. Não, você sabe qual que é a cara. Eu sei, então. Eu chamo de cara de maluco, tá? Que já é 50% da forma é cara de maluco. Sabe quando você falou que você não gostava de tomar porrada na cara no Alô Andar? É aquela cara, quando você toma o que você faz, é aquela cara. Entendi. É a cara de maluco. Tipo, vou matar alguém agora. Se acertar o meu rosto de novo, não vou aguentar. Vou revidar. E o último item é o ritmo. Então, se você começar a forma numa velocidade, você tem que acabar na mesma velocidade. Nossa, Não pode acontece nem muito acelerar isso, né, e nem, que é o mais comum, é cair o ritmo. A pessoa vai cansando. Né? Por isso que eu não aconselho as formas muito grandes, né, em competição. Sim. Quanto mais curta, mais rápido, mostra curto e Essas grosso. coisas que a pessoa começa rápido, pega uma forma enorme, você fica assim, nossa, gente, não vai acabar. E a pessoa tá tipo, não aguenta mais. E aí, uma vez, o Basílio, né, ele falou assim, tinha que ter uma cordinha pro árbitro, pra ele puxar e o chão abrir. Próximo. Não, porque seria às muito vezes você bom. fala assim, chama o professor aquele atleta que tá ali, porque não é possível. Não, que aquele isso professor quando deixou. a faixa desamarra. Isso é dedução. A faixa desamarra, o tabu nunca acaba, a faixa desamarra, e começa, o cara se Aí, desespera não, que a faixa aí desamarrou. Acabou, Catinha. Aí já era. Né? Então, esse é um item que, na maioria das vezes, acontece isso. O atleta começa, né, e depois começa a cansar e o Catinha começa uma velocidade e termina em outra. Agora, tem uma coisa que eu acho que deveria ter, não sei se é um romantismo meu, mas, por exemplo, eu acho que poderia ter, em algum momento, após as competições, num outro dia, uma espécie de verificar o quanto aqueles árbitros foram bons no seu julgamento, nas suas notas. Aham. Porque eu acho que acontece, porque os árbitros que estão ali erram, né? Mas do tipo, teve um desconto, por exemplo. E de repente não teve. E quem dá o desconto é um árbitro responsável pelo desconto. É o dedutor. Isso. E ele pode tanto dar o desconto, que não ocorreu, e o oposto, né? Sim. De repente aquele atleta teve um desequilíbrio, ele não viu e passou. Já aconteceu isso. Sim, e aí, você não acha que poderia ter... Um VAR. ou talvez um VAR, mas aqui talvez isso seja muito difícil. Mas depois... ter uma verificação, sabe? Junto dos diretores, falar assim, vamos ver como foi. Uma verificação só para gerar aprendizado para o time de arbitragem ou para mexer no resultado? Acho que para gerar um aprendizado e se for um erro muito grotesco, que de repente corrigir. Não tem como corrigir, Márcio, porque uma vez que é dada a classificação, mas, né? por exemplo, mesmo se você entrar com recurso, a medalha... Você pode mudar o resultado, mas a medalha não muda. Não, entendeu? mas assim, mas por exemplo, se eu entro com recurso, que o meu aluno, ele estava lá, a nota foi maior, ou sei lá, não teve o desequilíbrio e tal, eu entrei com recurso. Ele teve uma dedução que não existiu, pronto. Sim, isso. Na verdade, acho que eu me perdi um pouco assim. Na verdade, não era nem muito nisso que eu queria ir, de caso de entrar no recurso. O que eu queria ir que era assim... Claro que hoje também não acontece mais, mas tentei 3 árbitros que é da mesma escola. Entendeu? Hoje não acontece mais, mas a gente sabe que já aconteceu, inclusive da própria Ponlai, alunos que iam competir, tinham 2, 3 árbitros da Ponlai julgando dando nota para aquele aluno. Então depois ter uma verificação, sabe? Averiguar se... Vamos ver como é que foi essa mesa aqui. Escolher, sabe? A gente tem isso informalmente. Né? Isso quem controla são os chefes de mesa. Né? E uma das mudanças que nós estamos preparando algumas mudanças em relação aos chefes de mesa, né? Eles vão ser mais atuantes. Né? Porque hoje o chefe de mesa só faz a área acontecer e faz análise
da performance dos árbitros, vamos dizer assim, né? Do trabalho dos árbitros. Então, eu e o Márcio, conversamos com eles, né? Durante o campeonato, como é que foi, mas é uma coisa mais intimista, né? Entendi. Entre nós, né? Então, eu conheço muito bem, pela experiência, os árbitros. Então, na hora de escolher, eu escolho os que eu acho que tem mais capacitação para fazer uma coisa ou outra, né? Normalmente, os de mais experiência ficam nos fundamentos e os menos experientes ficam no desempenho, que são mais fáceis de analisar, né? Entre aspas. Mas, para você ser de fundamento, como você, por exemplo, eu te ponho no fundamento porque eu sei como é a tua bagagem, né? Um cara que tem 2 anos de treino quer ser árbitro e eu não posso tirar, né? E mesmo porque falta árbitro, né? Esse é um problema gravíssimo que nós temos. Eterno, né? No Brasil inteiro. Que eu vou dizer que até na CBKW a gente tem esse problema, né? Então, formação de árbitro é uma coisa complicada hoje em dia. Então, eu tenho que usar as ferramentas que eu tenho na mão e tentar prepará-los da melhor maneira possível. Eu acho que eu estou mais com a Cefo. Não sei se esse caminho que o Márcio sugeriu. Eu acho que o caminho mais eficiente seria investir mais em formação desse árbitro para que ele acerte mais. Garantir que ele tenha recurso, conhecimento, conteúdo para acertar mais e errar menos. Exato. Nesse sentido que o Márcio falou. Porque depois da competição, como que eu vou falar? Você não viu? Não vi. Já foi. Mas então, aí acho que entrar numa discussão do que um viu, outro não viu. Exato. E vocês não pensam em colocar não um VAR, mas tipo, sei lá, deixar gravar todas as apresentações. Elas são todas gravadas. Já são gravadas. Já tem a gravadas. câmera, ela fica... Porque daí evita Acho que a mesma câmera que talvez que transmite, ela já fica gravando. Fica gravando, exatamente. São aliás, todos gravados. boa, viu, as gravações. São, né? O Vitor é muito bom. Vitor Tonhonaga. Caramba. E aí tem um outro assunto, tá ligado à competição, e na verdade nem quero dar nome a nenhuma escola, nem estilos, muito pelo contrário, é a gente ter conhecimento. A gente fala muito sobre o Kung Fu tradicional. Isso é um ponto. Estou só relacionando aqui para a gente ter uma linha de raciocínio. Kung Fu tradicional, estilo que vem da China, tem um mestre, tem uma linhagem. Ponto. E aí, por exemplo, tem um estilo do Sul, muito tradicional, que às vezes pode competir com outro estilo que não sabe a origem. E aí, aquele estilo que não sabe a origem ganhou daquele estilo, sei lá, mais sério, não sei se essa é a melhor palavra. E eles passaram da Federação Paulista e foram para um brasileiro, né? Do brasileiro foram para qualquer campeonato internacional. E aí é onde vem a minha pergunta. Na sua visão, você acha que isso tem que ocorrer do tipo assim, é tradicional ou não é tradicional? Tem uma linhagem que é reconhecido na China ou não tem, ou a gente está focando somente na competição, ou no nível físico, qualidade do atleta em si, porque às vezes a gente pode ter, e de novo, não estou aqui para levantar quem é melhor, quem é pior, estilo, escola, nada disso, mas às vezes você tem uma escola que não tem uma ligação com a China, e que aquela escola tem um excelente trabalho, excelente mestre, excelente atletas, super atuantes na competição, viajam competindo, né? E tem muito isso aqui. Tem. E tem muito, a gente sabe disso. O que você acha, assim? E isso eu tô falando, assim, pro crescimento do esporte, se é bom, se é ruim, se de repente... Se você se sentiria mal do tipo que, sei lá, 2, 3 atletas seu perderam uma vaga para pessoas que fossem de uma outra escola desse tipo que eu tô falando. Eu sei que isso é meio polêmico, assim. Polêmico no sentido que muita gente pode... Não, só vai ficar polêmico se você citar nomes de Então, escolas. Se eu pegar o seu estilo lá da Capivara... Não. Não fala do meu estilo, que eu falo do seu antigo estilo também, entendeu? O meu não era Capivara, era Garras de Águias do Sul. Ixi, não, mas tudo bem, Ok? vamos lá. O seu que era Louva-a-Deus do Sul aí, entendeu? Não, eu comecei a treinar no Mestre Amaral, viu? Não, mas aquele outro lá, entendeu? Depois do Mestre Amaral.
Você quer que eu fale o nome também? Não, não precisa. Ok, obrigado. Tá tudo bem. Próximo. Mas no Tcholifá tem capivara. Tá vendo? É mesmo? É mesmo? É mesmo. O mestre É? Wong não conhecia capivara, ele veio conhecer no Brasil. Ele falou, no Tcholifá tem capivara. Ok, Não acredito. olha aí. E a gente sempre fala da capivara, achando que Não, não tinha. eu pensei que você soubesse. Tem capivara, Não. sim. O Tcholifá tem muitos outros animais que influenciaram. Eu não sei todos, né? Até vou pedir para um autoconhecer do Tcholifá me falar todos os animais. Mas eu sei que tem capivara, sim. E o mestre Wong não conhecia. Agora sim. Uau! Agora, viu, Igor? Você vê só? Mas você fez uma pergunta, não? Não. Sim, eu tinha feito uma pergunta sobre os Eu estilos. sei, porque você fez Não, eu tão queria, longo não, porque eu queria comentário. ouvir da Cifu Silvia, né, como diretora, né, da federação, também árbitra da confederação, da sua visão, assim, se isso é ruim, se isso é bom. Eu nunca fiz esse tipo de análise, né? O que eu acho que é importante é que o atleta seja bom, né? É claro que tem que ser dentro dos estilos permitidos no Brasil, né? Hoje a CBKW lista quais são esses estilos e se a escola não tem ligação na China, a gente não pode fazer nada, né? É um estilo que tem origem na China, ótimo, né? Mesmo dentro do Louva-a-Deus, a gente sabe que tem escolas que não estão ligadas Não, porque à eu me China lembro, hoje. alguns anos, já faz até bastante tempo, quando a confederação começou com mapeamento, tudo isso, foi um problemão. Foi um problemão, assim, na época que ainda que o falecido Nereu ainda estava à frente. Hoje a confederação não fala mais em mapeamento, ela simplesmente fala, esses são os estilos, né, que permitidos pela IWF, então tem que ser isso, né? A gente até tem outros estilos aqui no Brasil, até em São Paulo, que não são esses, né? Nós já pensamos em abrir, né, para participar de competição, mas não que consiga vaga e tudo mais, até para incentivar, né, a prática do Kung Fu. A gente sempre pensa nisso, é incentivar a prática do Kung Fu, né? Então, eu acho que o mais importante para mim é que sejam bons atletas. Sim. Né? Essa questão do super tradicional, né, que não tem um mestre e tal, eu não sei se isso é tão importante. Sim, inclusive a gente já falou aqui que o importante é a pessoa se sentir bem com aquele estilo. A gente já Exatamente. Teve E programa aqui. eu sou prova disso. Eu treinava Louva-a-Deus. Teve um dia que eu fiquei na sala do Amaral chorando e correndo. Eu não sabia o que era. Aí eu parava, voltava a treinar. Quando eu fui treinar Tcholifá, eu descobri, era o estilo. Eu não tenho nada a ver com Louva-a-Deus. Nada. Eu sou Tcholifá, sou pesada. Sabe aquele negócio da porrada? É isso. Tô me convencendo, vamos lá. Eu vi o Márcio afinando agora. Não, porque a gente sempre fala aqui que, né, o importante é a pessoa treinar. Não, sei o que lá. afinando nada, meu. Eu tenho Afinou, coragem de falar. cara. Inclusive, eu já tive Fala. até hater. Fala Você aí, não então. teve hater, porque você tem medo. Não, eu acho que não tem melhor estilo. Tem Sim, aquele que você se sim, encaixa. sim. Não tem melhor arte marcial. Tem aquela que você se identifica Aquela e que que você é boa consegue pra você, praticar. né? Exatamente. Isso aí. Então, não tem isso. Né? Eu particularmente, aprendi isso, né? Porque comecei no Louva-a-Deus e aquilo não ia para frente. Né? Eu não sabia o que era. Não sabia. Eu parava, ia para o balé, voltava. Aí parava, ia para ginástica aeróbica. Ia para ginástica, outra coisa, e voltava. Quando eu entrei no Tcholifá, entendi. É o estilo. É de extrema importância isso. Se quem estiver assistindo quiser ser árbitro, quais são qual que é o caminho? Como que ele faz? Você falou que está em falta, né? Sim, sim. Tem que treinar Kung Fu para ser árbitro ou não? Não necessariamente. Né? Eu não posso obrigar. Né? A primeira exigência é que ele esteja ligado a uma escola. Ele tem que estar ligado a uma escola. Então, pai de aluno. Nós temos árbitro pai de aluno. Né? Que está sempre em competição. Que, às vezes, tem um olho melhor do que um atleta. Né? Um olho para analisar. Então, ele tem que se inscrever nos cursos através de uma escola. Né? E os cursos é a federação que dá. Todo ano a gente normalmente dá 2 cursos, um em São Paulo e um em Campinas, porque é onde está a maioria dos árbitros. A gente faz curso com reciclagem.
Quem já é árbitro vai reciclar e quem não é vai fazer pela primeira vez. E aí a gente tenta começar como estágio, né? Eles começam estagiando ao lado de um árbitro, né? Que o árbitro vai ensinando. Tenta, às vezes eu sou obrigada a colocar um árbitro novato. Eu não tenho, eu preciso numa mesa, eu preciso de 8 a 10 árbitros. São 6 de fundamento, de análise, um chefe de mesa, um dedutor e 2 extras, vamos dizer assim, né, substitutos para rodar. E você acha que não tem porquê os árbitros? Você acha que tem a ver com as escolas? O primeiro é falta de interesse, né? E as escolas não veem que o problema de os atletas não serem bem avaliados é porque eles não colocam gente para avaliar, né? Então, eu acho que isso é o primeiro item. Segundo, é sofrido, né? E você também não tem uma boa remuneração, vamos dizer assim, né? Em nenhum nível. Mas isso também nas outras artes marciais acontece e, infelizmente, eu não sei porque que o pessoal do Kung Fu não se empenha nisso, né? É de extrema importância a gente ter árbitro de todas as escolas, né? Não só para saber como é feita a arbitragem, mas para participar, né? Do julgamento dos atletas. E eu vejo muito desinteresse nisso. E é de extrema importância. A gente já obrigou, a gente não consegue fazer o pessoal se engajar nisso. É que não é só ir fazer o curso, né? A pessoa tem que fazer o curso e participar dos eventos, né? Exato. Porque às vezes você até tem, sei lá, uma adesão num curso. Não, a gente tem, assim, no ano a gente chega a formar, já chegamos a formar 100 árbitros, ou quase isso, e na hora de formar a mesa, tá difícil. Não aparece. Né? Eu acho que tem uma coisa que você tem que gostar muito, né, do Kung Fu. Porque eu me lembro que quando eu arbitrei, eu estava na mesa de tradicional Kung Fu. Eu sou do Tai Chi. E eu sei lá, eu acho que eu fiz 3, 4 anos direto, que eu ia só para isso. Para ficar lá na mesa. E tem essa coisa, né? Você vai e fica... Exatamente. É o dia inteiro, né? O dia inteiro. O dia inteiro. Depois fui pro brasileiro, não sei... Então, acho que tem precisa ter uma vontade de entrega mesmo. Exatamente. Assim, fazer pela causa... É totalmente voluntário. Pela causa, você vai ganhar lá o vale, né? Um auxílio, sei lá, de quantos reais. Mas acho que assim... É isso, entendeu? Tudo bem que a pessoa não recebe um valor bacana, pô, mas recebe um valor, tem um valor auxílio, por período, tem auxílio tem um auxílio combustível, tem alimentação, almoço, acho que tem tem até o auxílio, hospedagem, então hospedagem. Assim, quer dizer, o árbitro não vai gastar nada. Já foi muito pior, hein, gente? Já foi bem pior. Não, e São Paulo é quem paga melhor. Sim, não, já foi Entendeu? bem pior. A gente paga, então... se eu não me engano, era R$45 por período. Então, mas mesmo assim, não é isso que mobiliza. Não, sim, mas trabalho voluntário. É igual você assumir um voluntariado de uma causa social. É igual ser diretora da federação. Certeza, porque eu não ganho zero. Não, e outra coisa, é a bucha. Bucha que eu digo assim de um monte de reclamação. Agora, se for, por que você está assumiu essa função? Primeiro, porque eu gosto. Eu quero que o Kung Fu cresça. Né? E segundo, porque eu vivo do Kung Fu. Né? Eu e o mestre de Paula, né? E as nossas escolas, a maioria delas, das 13 que nós temos, vivem do Kung Fu. Então, eu acho que a gente precisa melhorar o nível de Kung Fu. E quanto melhor melhor o nosso trabalho, mais vai ser divulgado e mais pessoas vão procurar e vão ver os benefícios do Kung Fu. Né? Eu acho que, para mim, isso é de extrema importância. Né? Porque tem muita gente, a maioria dos professores que a gente vê, tem outros trabalhos, né? Não vive do Kung Fu. Eu vivo do Kung Fu. Então, eu preciso que ele seja mais divulgado, que ele apareça, né? Que ele seja reconhecido e que a gente consiga divulgar os benefícios, né, que ele traz para as pessoas. Né? Então, é por isso que eu me envolvi. Eu quero que o Kung Fu seja melhor. E eu estou tentando fazer isso. Né? Que bom. Da maneira que eu acho que deve ser feito. Não, você sabe que você tocou num ponto que para mim é bem importante, essa coisa de fazer pelo Kung Fu independente do Ifu. Sim.
fazer pelo Kung Fu independente do Wei Fu. Que eu acho que é um compromisso que você assume com a arte, que eu acho que tinha que ser mais presente não só na mente dos professores e professoras, mas no coração também. Porque é isso que vai transformar. Quando eu faço só pensando na minha escola, ou pior, eu deixo de me filiar, eu deixo de estar junto da federação e começo a só criticar o trabalho, você enfraquece o Kung Fu. Não é que você vai enfraquecer a federação. Não, você vai enfraquecer o Kung Fu. Então, acho que você tocou num ponto para mim que eu sempre falei isso para o Márcio. Sempre já fiz campanha para a Ponlai estar mais atuante na federação. Teve uma fase que o André estava como diretor técnico também. Eu acho que desculpa. Acho que o movimento é esse mesmo. Para fazer crescer, tem que ocupar esses espaços institucionais. E federação está aí, CBKW está aí, são os órgãos máximos do Kung Fu que a gente tem no Brasil, certo? Por isso que esse ano a gente está de volta. Se preparem. Nós estamos muito esperançosos, muito apreensivos com a volta da Ponlai. Na verdade, a gente só não estamos porque entrou pandemia. Não, e vai voltar a Ponlai e vai entrar a escola Tian Jai Go Brasil. Não, essa então, de Tai Chi, a gente precisa muito fortalecer o departamento de Tai Chi. Né? Tem muito pouco filiado de Tai Chi. Né? O William está fazendo um trabalho de resgate, né? E tentando trazer mais gente, porque você vai para a competição, são sempre os mesmos. Né? Então, não fica meio... E tanta gente não pratica... Cresce, né? Não cresce, não entra gente nova, né? Não cresce. Tanta gente pratica e não está ligado à federação. A gente não tem também como ajudar, né? Divulgar o trabalho. Então, essa é que eu acho que é a função primordial da federação, é divulgar todos os departamentos de Kung Fu. Essa é a federação. Esse é o trabalho da federação. Né? Conta pra gente aqui, por que tem tanta briga? Porque tem muito ego. Tem muito ego. As pessoas têm ego. Eu achei que ela falou porque tem muito hétero. Não, juro que ego. Muita vaidade, infelizmente. Hétero top, né? Muito homem, muita testosterona. Não. Não tem nada a ver. Mesmo, é ego. Muito né? ego. Eu sou melhor ou eu não sou. Vai, Augusto. Não, eu queria só sair da coisa da competição e a gente, nesse episódio, a gente falou muito sobre o estilo Tio-Lifá, mas eu queria que para as pessoas conhecerem um pouquinho sobre o estilo, que me corrige se eu estiver errado. São 5 animais. São 5 animais. Não, mas principais. Descobri que tem um 6º animal aí, que é a capivara. Não, tem vários. Tem vários. Outros, hoje já, né? para mim, foi revelador. Nós temos uma forma que é do rinoceronte. Esse serve pra você, meu. Igor, vai mudar de estilo mesmo, Igor. cara. Não, eu já tô aqui, já tchau pra lá, hein? Então, vamos lá. Sim, eu já te dou a ficha de inscrição. Sorry. Preparem, prepara que a gente vai estar na banca avaliadora. Né? Viu? Isso que eu vou por árbitro, tá? Tem alguma forma que é da capivara, só de capivara? Eu não conheço. Não sei se existe. Né? Não sei se existe. Deve ter um movimento, talvez. Pode ser. Eu não conheço. Às vezes pode ser eu não conheço. Né? Mas quais são os 5 estilos? Tigre, garça, animais, né? Que são os estilos que formaram, né? Tigre, garça, serpente, dragão e pantera. E aí, por exemplo, quando a pessoa treina o Tio-Lifá, ela não pode escolher. Não, eu quero só treinar pantera. Não existe isso. Não é isso. Não, o Tio-Lifá é um mix desses estilos. Tá. Oi? Ué? Não, dentro do Tio-Lifá aí tem o Cati da garça. Né? Aí é só garça. É só garça. Existem entendi. formas, aí tem esse do rinoceronte. Né? Tem outro tem que um da pantera só? Tem tigre e serpente? Não me lembro. Tem, assim, localizados. Mas o estilo tem características dos 5 animais. Dos 5 animais. Entendi. Não, mas eu perguntei porque as pessoas precisam saber, né? Uhum. Acho que é importante as pessoas que estão lá. O estilo do sul, bem pesado. Ele é muito praticado no mundo porque ele é um estilo simples, vamos dizer assim. Né? É muito efetivo em termos de luta. Uhum. Né? Nosso grão-mestre Tat Maong era campeão de luta, né? Em Hong Kong. Então, ele é muito fácil de ser usado em luta. Não tem tanto detalhe. Ele é
bateu, pegou. E eu acho que deve ser bem comum as pessoas entrarem na escola de vocês e nem saber nada do... Ah, que isso eu vou vir aqui porque eu quero treinar o Tio Elifá. Não. Elas viram que é uma academia de Kung Fu e Exatamente. depois que elas vão ter o conhecimento... Como todo, Sim. hoje, né, o pessoal conhece, eu quero fazer Kung Fu, quero fazer uma atividade física, né? A procura é uma atividade E física deve diferente. ter quantos anos, mais ou menos, o Tio Elifá? Você sabe, tem ideia? O Tio Elifá? É, o estilo. 1850 e pouco, meio dos anos 1800. É um dos estilos mais jovens, Ah, jovem. super jovem. É porque o Louva-a-Deus é jovem também. O Louva-a-Deus tem uns 300 e poucos anos, né? Então isso a gente tá falando também Não, o pouquinho Tio Elifá é antes, né? bem jovem, bem mais jovem. Mas então a base do Tio Elifá eram os estilos de Hungar. Tradicional, exatamente, tradicional antigo. Que interessante. Eu gosto muito, assim, de saber o que antecede, assim, um pouco antes. Porque, acho que eu já até falei isso com o Gil também, eu sempre tenho a sensação que, por exemplo, algum mestre que era de Hungar, às vezes também treinava Tai Chi, que se encontrou com o Tinha mestre lá troca, da família do Tai Chi, sabe? Eu sempre... Não, o mestre Chan começou no Tio Elifá. O mestre Chan... Shan Kawei começou no Tio Elifá. Depois ele foi aprendendo outros estilos Sim. e montou né, como eu vou dizer, o sistema dele. sistema dele. Né, que tem várias formas de vários estilos. E tem mais de uma de Tio Mas Elifá. o Tio Elifá, que é do Shaolin do Norte, não tem nada a ver com o que vocês ensinam. Não, é de outra linhagem. Outra linhagem. Outra E linhagem. aí, quando é outro... Porque, por exemplo, no Louva-a-Deus, mesmo sendo de linhagens diferentes, por exemplo, Pampuquil, é tudo igual. É. A gente vê as nuances ali, os movimentos diferentes, mas você fala, opa, esse aqui eu conheço, já vi. é. O Tio Elifá, não. Não. Quando é linhagem, muda... bem diferente. E não mistura. Por exemplo, vamos supor que um dia vocês, se for Silvia e o mestre de Paula quisessem, vamos pegar uma linhagem também e incorporar, isso não acontece. Não. De pegar é outras muito complicado. formas. Não tem como. E muda muito o jeito, a técnica. Muda, é que a gente tem duas linhagens principais, o Hunsin e o Boxin. Nossa é Hunsin. Né? O Boxin é bem diferente, a gente não tem no Brasil, né? E mesmo nos Estados Unidos não tem tanto, né? Esse é bem diferente. Mas você Agora, reconhece? Tipo reconheço, assim, eu, por exemplo, reconheço não pelos conheço. golpes característicos, mas não pela forma. Eu que não conheço, eu Talvez consigo você olhar e não falar assim, reconheça. esse aqui Talvez é um... você não reconheça. É. Né? Agora, dentro da linhagem da vertente Hunsin, aí tem várias famílias, ramificações, e aí são parecidos, né? E aí tem mudança nos golpes. Entendi. Né? Mas os golpes característicos são iguais. Mas aí quando você pega, por exemplo, o nome de uma técnica, sei lá, pequena flor de ameixa, por exemplo. Eu tô chutando o nome de louva-a-Deus. Nem sei se... Isso, Nossa, pronto. Simuifá. Ótimo. Então, sei lá, Não. pequena flor de ameixa. Ela converge em todas as ramificações. O nosso Simuifá pode ser diferente do outro Simuifá. É? Nossa, Os nomes aí são difícil, muito hein? parecidos e as formas são completamente diferentes. Nossa, aí eu acho muito É complicado. um balaio de gato. É muito complicado. É. Porque no louva-a-Deus isso é muito mais fácil. Apesar de ter muitas ramificações e é muito diferente, eu olho e falo assim, não, o que ele tá fazendo é a forma tal. É diferente, mas é essa. Não. E se ele fala, não, vou fazer a forma Pampuquil, e ele sai dando cambalhota, chutando, fala, não, esse não é o Pampuquil. Porque mesmo que seja linhagem diferente, assim, a trajetória, A sequência básica é a mesma. É a mesma. No Tio Elifá, não. Nossa, aí é difícil. Não. Então, você tem que reconhecer pelos golpes que são executados, Sim. que são aí, característicos do estilo, né? Mas não tem essa padronização de forma. Não existe. Você pode, de repente, inventar um estilo e fazer assim, por exemplo. Exatamente. E falar que é Por que você não faz isso? Eu acho. Você é do cinema, você cria uns vídeos, põe uns tutoriais. Incorporar mais a capivara. Esse é o golpe mais tradicional do Tio Elifá, que chama Sao Choi. Sao Choi. E para usar em luta, ele é muito eficiente. Muito eficiente. Né? Então, você viu o Sao Choi, só que, por exemplo, no boxing, você às vezes não consegue ver o Sao Choi, ele é um pouco diferente. Então, é difícil. Não, só que eu ia falar que o golpe Sao Choi é em cantonês, mas no mandarim, no louva-a-Deus, a gente fala Chuan Chui, que é um soco circular, né? É. E a gente tem um golpe que é parecido.
Às vezes, eu acho que eu já até falei pra Raquel um dia brincando, eu fui ensinar um movimento, eu fiz assim, né? Eu É falei só assim, que o braço para nós é estendido. mais estendido. Totalmente. Mas ele é circular. Na minha linhagem, não. Entendeu? Ele vai a partir de um soco. Ah, entendi. E E desce. Porque ele encaixa aqui. Nossa. Né? Mas se você fizer isso, né? Se você vier com ele totalmente circular, acontece que um dos meus problemas de ombro. Eu desencaixei o ombro. Então, e né? esse golpe que você acabou de mostrar, o Tocon, que no Amaral sabe, a gente fala Toacan, né? No finalzinho de um dos caminhos, é exatamente isso. Você vai reto e no final desce assim, circular. Olha que interessante. Que legal. Bacana. Eu gosto muito de falar sobre essas... de trocar ideia, sabe? Mas como é que é o golpe assim? Nossa, que legal, tem muito parecido com isso. Porque quando você vai ver em luta, sim, encaixa. Assim, ela é... Entendeu? Você vai para um soco, você não sabe o que vem. E aí você desfere e o pescoço do cara vai pro saco. Eu acho ótimo. E esse é um golpe que é muito aplicado. É muito fácil de se aplicar ainda. Dá para demonstrar no Igor? Não, mas não só o que eu ia falar que você viu aqui pelo nosso papo aqui agora final, mostrou que o Kung Fu é melhor que o Tai Chi, né? É mesmo? Quer levantar? Não, Pra te mostrar? Isso que você corta. Nossa, eu não consigo ver isso, que o Kung Fu é melhor. Não, mesmo de brincar. Porque eu lembro... Por favor, se for, fala pra esse rapaz. Todo episódio ele insiste. A minha imagem não tá aparecendo mais, tá? Porque é que o nosso diretor me cortou da câmera. Eu quis pegar a bateria pra trocar dele. Não precisa. Todo episódio ele levanta essa polêmica. O Kung Fu é melhor do que o Tai Chi. Bom, primeiro porque o Tai Chi é estilo de Kung Fu, pra começar. Boa! Ih, caramba! Né? E segundo, Tomou, Chaves. Quando você Na verdade, quem tomou externa a energia, né? Que eu já vi vídeo, né? E o mestre tinha vários vídeos ainda, fita cassete. Quando o mestre resolvia externar a velocidade, a energia e acelerar, luta total. É a mesma coisa. Então, quando você trabalha internamente é uma coisa, quando você põe para fora, aí o bicho pega também. Então o Kung Fu continua sendo melhor, né, Igor? É o pai do Tai Chi, né? Que é o pai do Tai Chi. O pai do Tai Chi? Nossa senhora, que bagunça. Muito bom, muito bom. Vamos caminhando para Silvia, olha, muito obrigado. Imagina. A gente bateu um papo aqui bem solto, a gente contou um monte de piada, tiramos sarro pra caramba, foi muito legal. E na verdade eu acho que esse é o grande lance, né, do nosso podcast, né, Igor? É a gente trazer Sifus, mestres, professores, assim, e a gente conversar de uma maneira bem tranquila, né? Acho que sair do ambiente da academia, né? A gente sim. tem que fica ali mais sério, né? E a ideia é essa, e foi, nossa, muito gostoso. A gente, Que bom. se deixasse também ir embora, né, Gil? As piadocas, você aí, do tiozão do pavê, ia deixar. Eu, né? Obrigada pelo convite. Muito Eu espero bom. que tenha acrescentado, né? Espero que tenha incentivado as pessoas a serem árbitros, pelo amor de Deus. Porque isso faz uma falta muito grande. Já pode pra indicar gente. esse vídeo no próximo curso de arbitragem. Me assiste lá. Muito Né? bom. Vai lá obrigado, pro podcast. É isso aí. Gente, valeu. Se inscreve no canal se não for inscrito ainda. E todas aquelas Deixa o outras like, porque o like é de mensagens. graça, né? O que não é de graça, mas é num preço muito bom, é essa caneca que você está vendo lá na Pão lá em Santa Cecília, tá certo? Quem que procura? Marcos Paulo. Isso. Eu já ganhei a minha. Isso. Que não é essa, já tá lá em casa. É isso aí, gente. Muito Valeu. bom. Até a próxima. Valeu. Obrigado.